Então, eu realmente não sei o que acontece na mente, no cérebro de quem sai de casa, de quem abandona o cônjuge. Porque assim, eu que fui numa criação totalmente religiosa, que jamais aceitou o divórcio, dentro da minha família eu era preconceituosa 100%. Eu jamais, assim, quase 20 anos de casada, e eu não tolerava esse tipo de conversa, não tolerava esse tipo de atitude. Era algo insuportável, porque eu não encontrava isso na palavra, eu não encontrava isso aqui. E de repente, eu, totalmente religiosa, fui anestesiada de uma tal maneira que eu achava que tudo que eu estava vivendo, pensando e sentindo era certo. E eu encontrava que aqui também estava certo. Na minha mente estava tudo certo. E é incrível essa. Não tem nada de bonito. Porque quando você desperta, pum, você cai a ficha. O que eu fiz? Mas isso demora, não é assim de repente. Então, esse é o tema de hoje. Eu vou estar falando o que sente essa pessoa que saiu de casa, abandonou o lar, depois de juras de amor, depois de dedicação à família, dedicação à casa, dedicação aos filhos, e de repente abandona tudo, larga tudo. E vai viver essa ilusão, essa mentira, sem imaginar o quão enganoso, o quão mentiroso é essa ideia. Então, na minha experiência própria, eu posso te dizer assim que, humanamente falando, não há o que fazer. Mas espiritualmente falando, a gente sabe que existem orações de libertação que somente o cônjuge pode fazer, que destravam, não é? E a gente vê inúmeros exemplos disso. Tá? Então, assim, orar pela restauração é ter um coração de amor e perdão. Né? Eu poderia aqui dizer assim, eu queria orar para que todas as pessoas que eu tenho no caderno de oração, ele está lá no quarto agora, e todas as pessoas, eu queria assim, poder tirar esse sentimento, porque o sentimento, ele praticamente destrói a tua vontade de querer restaurar, porque você fica com ódio, porque você ama a pessoa e a pessoa te despreza tanto e pisa tanto, e ela quer a todo custo pôr um ponto final, e você aceita isso porque você ama e cansa. Então, se eu tirasse o sentimento que você sente por essa pessoa, talvez doeria menos e você conseguisse buscar pela salvação dessa pessoa como se fosse qualquer pecador. Porque eu posso pegar meu caderno de oração, ponhar 60, 70, 80 nomes aqui, né? São 80, uns 140, 160 nomes, então eu posso estar orando um por um, porque eu oro um por um, eu não oro por casal, né? Eu oro pela salvação da pessoa e não pelo casal, porque tem casais que não é para aliança, não é. Então Deus discerne quem é quem, né? Deus discerne qual que é a aliança, porque por mais que a pessoa pense estar falando a verdade para mim, o Espírito Santo me incomoda, alguma coisa não bate. Então, eu sei que tem casais que não é para serem restaurados porque não é da vontade de Deus, porque existiram pactos de aliança anterior. E pactos de aliança nem sempre são aliança, né? Às vezes são pactos realmente de alianças feitas e que o Senhor realmente atende, né? Então, o segundo relacionamento é uma réplica do primeiro, só que piorado. E o que era para acontecer no primeiro vai acontecer no segundo, só que o demônio, o inimigo, ele não tem dó. Ele vai te torturar aos poucos. Aí muita gente fala, mas o primeiro ia me matar, o segundo também está te matando. E você cega no pecado, né? Então, se você não tivesse esse sentimento, você poderia orar por ele como qualquer pecador, pela salvação dele, pela libertação dele. Aí você seria mais fácil liberto e libertaria ele. Mas como a pessoa tem que ter esse sentimento, porque senão o inimigo vem e põe uma paixão por outra pessoa, e aí largou tudo, aí de vez que não vai mais ter restauração. Então é necessário manter esse sentimento, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Por isso que a gente fala tanto sobre o deixar ir, porque o deixar ir não tem nada a ver com abrir a porta e mandar a pessoa embora.
O deixar ir é você continuar cuidando da pessoa, fazendo a comida, lavando a roupa, cuidando de toda a integridade da pessoa, mas sem envolvimento com a história da pessoa. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o contato da mulher ali no filme com ele, né, ela não estava nem aí porque ele fazia ou deixava de fazer. Ela simplesmente continuava o tratando bem. Mas lá no quarto de guerra, ela tinha uma guerra espiritual contra os demônios que estavam nele, que estavam agindo no casamento dela, na família dela, na casa dela. Então, ela tinha uma guerra mesmo. Mas não era com ele, porque não é com ele. Então, não adianta eu sair batendo boca, né? Então, no vídeo de ontem eu falei, né, sobre discutir com demônios. É exatamente isso. Se você ficar discutindo com essa pessoa, é discutir com demônios. Isso não... O demônio mais quer que você desista, então ele vai falar o que você não quer ouvir para te fazer desistir. Então não discuta com demônios, simplesmente faça o teu quarto de guerra, ore, repreenda, grite, berre, faça o que for necessário lá no quarto de guerra. Agora com a pessoa, trate-o bem, respeite, mantenha ela no papel dele de honra, mantenha ela no papel dela de honra, faça os filhos respeitarem, porque isso é digno. Então, os filhos precisam respeitar a mãe, precisam respeitar o pai, precisam ter esse papel de honra. É como Nabucodonosor, ficou 7 anos na loucura, ainda assim, os soldados, todo o reino o respeitavam, sabia que ele estava doente, então continuavam o respeitando como rei, tinha todos os outros governadores, mantinham todo o reinado andando, mas continuaram, mesmo ele na loucura, essa loucura durou 7 anos. Então, o deixe ir, neste caso, é exatamente sobre isso, sobre você agir no campo espiritual e deixar a pessoa ali, tratando-a bem. Quando cair a ficha, isso vai ser da vontade de Deus, no tempo de Deus, isso pode acontecer logo, pode demorar. E aí, você não vai ficar tapando buraco. Você vê que quando Deus começou a agir na vida do marido ali no filme Quarto de Guerra, a casa dele começou a ruir totalmente. Porque o que era bem financeiramente, que batia boca, que só ele ganhava dinheiro, só ele sustentava, ele praticamente perdeu tudo, perdeu o emprego, precisou ficar meses em casa. E isso o abateu demais e o trouxe de volta. Então, o papel dela era simplesmente se manter no papel de esposa. Então, é sobre isso, deixar ir. Ele não é interferir no processo do outro, querer tapar o buraco. Não, eu vou te ajudar ali na empresa, eu vou te ajudar no emprego. Não, você senta e ora, para que Deus esteja trabalhando na vida da pessoa no tempo certo. Não é pôr a mão. É ser a companheira idônea que ele precisa, é ser o companheiro protetor do lar, uma pessoa que precisa estar ali, né? E não o acusador. O acusador é o próprio demônio. Então, se você ficar acusando, que é o que muita gente faz, infelizmente, né? A pessoa acha que precisa de novo acusar. E acusa. Eu vou te falar uma coisa. Não existe casamento 100% blindado contra esse tipo de acontecimento. Mais cedo ou mais tarde, sempre um vai falhar, né? Pode não cair. No casamento do Quarto de Guerra, ele não chegou a cair, mas ele já estava trabalhando, tudo em redor estava trabalhando, a frieza dele, a indiferença dele, tudo já estava trabalhando para que ele realmente traísse e saísse de casa. Então, não precisa acontecer realmente isso, mas o inimigo já está fazendo todo o seu campo ali. E você percebendo isso, não é com a força do seu braço, com a sua boca, discutindo com o demônio, que vai resolver. Desculpe usar essa palavra tão forte, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo e realmente batalhar no lugar certo. Se você batalhar com a pessoa, você só vai se cansar, vai querer desanimar. E outra coisa, mais cedo ou mais tarde,
quem vai estar na tentação é você mesmo. O inimigo já está trabalhando para isso. Mais cedo ou mais tarde, quando você vê, você é que pode estar no adultério. Você que está lutando por restauração, o que o inimigo mais quer é te humilhar e te pôr na mesma posição que hoje você condena. Então, talvez amanhã seja você vivendo lá no lamaçal do pecado, sofrendo todas as consequências, seus filhos, então, não tendo nem nada de você, e seu cônjuge, talvez já convertido, buscando pela restauração. Então, cuidado. Se você acha que essa luta ainda é na carne, está totalmente errado. Essa luta é espiritual. Então, sobre isso eu vou ler de novo Efésios 6:12. E aqui está escrito em Efésios 6:12. Revestivos, 11, né? 11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora o 12, né? Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é aqui, é no espiritual. O casamento é uma aliança espiritual, é um pacto espiritual, é um juramento de morte, né? Então, uma pessoa jura na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na felicidade, na tristeza. Enfim, ali, eles gostam de pôr bastante frases lindas, né? Mas não vem o peso disso. O peso disso. Então quando um está doente mentalmente, endemoniado, eu vou desistir dele, eu vou abandonar ele. Porque na verdade é isso que está acontecendo. Essa pessoa está sob influências erradas e pode demorar. Nabucodonosor levou 7 anos para despertar. Pode demorar essa pessoa cair as escamas e a pessoa entender que Deus é Deus e você não é nada, né? Que Deus é Deus e ninguém pode se sobrepujar. Então essa pessoa que bufava arrogância caiu. Depois ela vai ter que humildemente reconhecer que errou, né, e voltar. É o que sempre acontece, né? Então, dessa maneira você deve se blindar, sim, em saber que todo casamento, né, mesmo depois da restauração, qualquer um ainda pode cair novamente, né? E geralmente a pessoa cai nas mesmas erros. Então, quem tem fraqueza na carne pode cair novamente na carne sempre de novo. Por isso que eu falo que essas pessoas que têm esse tipo de fraqueza devem se blindar muito mais. Tanto com vestes, com quem anda, com quem fala, com tudo. Porque pessoas que têm esse tipo de brecha no casamento devem se blindar muito mais. Porque o inimigo vai trabalhar nessa área sempre de novo, porque ele descobriu que essa é a área frágil desse casal. Então, ele vai sempre de novo, né, como um leão, anda em derredor dia e noite, ele não descansa, só você acha que tem descanso, mas o leão não. O leão, né, o demônio, ele não tem descanso, ele fica dia e noite tentando achar uma brecha na sua mente para infiltrar uma ideia de e se, né? Aí lá na frente, esse e se que você pensou ontem vai se conjecturar realmente no adultério e haverá, então, novamente, traições. Então, quando eu estava vivendo esse engano, eu tinha completa certeza de que eu estava certa. E quando você olha o filme Quarto de Guerra, você vê que o homem lá no Ero, ele tinha total certeza de que ele era um grandalhão, um sertão, ele estava fazendo tudo certo. Essa é uma das estratégias, é a principal estratégia que o inimigo usa em todos os relacionamentos. Não tem um atendimento que eu não veja isso, a arrogância e o orgulho da pessoa que sai, e ele precisa de uma energia de um foguete para sair, para ser feliz lá no mundo. E você não consegue frear esse foguete quando ele está
pronto para sair, para viver essa paixão, essa emoção, essa coisa que ele sentiu. Você não consegue frear isso. Então, no meu caso, eu não saí quando eu estava nesse sentimento. Eu saí quando eu já estava no sentimento de arrependimento, onde eu não conseguia mais olhar para o rosto do meu marido. Então, eu já estava numa frequência de não ser amada, de não ser perdoada. Eu já estava numa frequência de arrependimento, onde eu achava que saindo fora, talvez ele se conseguisse eu apliquei o deixar ir, porque eu entendia que ele precisava, eu entendia que ele precisava de um tempo para se tratar, porque ele estava me oprimindo, estava oprimindo a família, a casa, estava fazendo muito mal esse sentimento dele de indiferença total, de frieza, onde ele ficou muito ausente. E isso me doía demais, isso me acusava demais, então eu apliquei o deixar ir de forma errada, com certeza, porque o deixar ir nunca é sair de casa, o deixar ir nunca é você mandar a pessoa embora. As pessoas devem ficar juntas o máximo possível, porque é até a morte separar, a não ser que realmente estiver correndo risco de vida. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso é as leis humanas, né? Mas no campo espiritual, você tem toda a autoridade para repreender o demônio do assassino que quer te matar, porque ele vai querer te matar, porque você tem essa autoridade de repreender no teu quarto de guerra. Então ele não vai te tocar para te matar. A segunda aliança, sim. Essa está ali para te matar. Então, um homem de coração endurecido, que não perdoou a primeira mulher, ele não tem amor nem por ele, nem pela família dele, nem por ninguém. Então, ele também não tem amor por você. Então, na segunda aliança, esquece. Esquece que essa pessoa, de alguma maneira, veio para ter algum tipo de misericórdia. Ela veio para dar cabo, para fazer o fim de tudo que o inimigo já plantou lá no passado. Se ele te fez sair de casa, já te fez abandonar a primeira família, onde você deveria ter lutado. E olha que eu já vi testemunho. Tem um livro de um missionário africano que ele viveu 20 anos, ele maltratava a mulher dele de tal maneira, ele bebia tanto, ele era tão cruel, ele era muito ruim. E assim, a mulher dele continuou com ele, até que um dia ela se converteu. Então, quando ela se converteu, nesse processo de conversão, não demorou muito, ele também se converteu. Então, o que eu posso dizer é que, na primeira aliança, dificilmente vai acontecer isso, a não ser que a pessoa está realmente já pensando. Mas são muitos poréns. O que eu posso dizer é que na primeira aliança você pode e deve usar toda a autoridade, porque você tem toda a autoridade espiritual para aceitar e para lutar ou lutar. Aceitar o fim ou lutar. Você tem ali a opção de viver em castidade ou lutar pelo seu cônjuge de primeira aliança. E sobre não ter sentimento por essa pessoa, é ótimo. É ótimo, porque aí você consegue lutar por essa pessoa como um pecador qualquer. Mas quando você está apaixonado, aí a dor é enorme. E eu vejo que o que mais atrapalha os trabalhos de restauração é essa paixão louca que a pessoa ainda tem. Então ela não suporta ver a minha garganta toda vez, né? Nos vídeos. Então a pessoa não suporta ver e escutar nada. E o inimigo sabe, então ele vai ali fazer você ver, escutar e fazer machucar, e você é praticamente morta espiritualmente. Eu falo que a pessoa está morta espiritualmente porque tudo dói, tudo ai, né? Não entende que isso é espiritual, né? Se você estiver firme em Cristo, firme espiritualmente, sem outra opção, realmente baseado na palavra, isso não vai te atingir tanto, porque você vai saber, não é ele. Não é ela, é o inimigo.
vou para o meu joelho, vou para o quarto de guerra, vou lutar no campo espiritual. E no campo espiritual você vai vencer. Você vai vencer. Você não precisa vir lá e pôr a mão em cima da pessoa e fazer aquela oração de 30 minutos repreendendo todo o demônio e esperar que a pessoa estribuche no chão e fique lá toda arreganhada, toda endemoniada, para daí você expulsar o demônio dele. Não é bem assim. Essa influência demoníaca, você amando e orando, ela vai sair da outra pessoa mais cedo ou mais tarde, porque o amor tudo cura. O amor realmente afasta todas essas influências. Aliás, esse tipo de oração é muito pejorativo, né? Eu tenho algumas colocações, né? Porque tem igrejas que não precisam de todo esse escândalo, eles realmente conseguem lidar com isso de uma maneira discreta, a pessoa é liberta desse engano, é liberta dessa influência, consegue se centrar na palavra, consegue ser espiritual, consegue viver uma vida reta, santa, sem todo esse alarde, sem todo esse barulho, porque esse barulho, esse alarde, às vezes é muito mais da carne do que realmente espiritual. Mas tem pessoas que precisam ver esse show, né? Precisam ver. E Jesus Cristo mesmo fez questão de fazer esse show para que as pessoas vissem que é espiritual. Ele fazia ali realmente as expulsões de demônios, ele conversava com os demônios para fazer com que as pessoas vissem que às vezes uma pessoa tem legiões, que às vezes uma doença é um demônio. Então ele mostrava isso de maneira prática para que realmente fosse conjecturado, para que todos entendessem de uma vez por todas, porque no Velho Testamento não víamos isso. Então no Novo Testamento isso ficou, através dos milagres de Jesus, ficou muito claro que é espiritual. Quase tudo que acontece na mente de uma pessoa é espiritual, né? E são escolhas de brechas que a pessoa deixou, foi deixando abrir na mente, né? O mundo está totalmente conjecturado para que abram essas brechas na mente. Então, se você aceita tudo que vem das telas para você, é abrir brechas, com certeza. Então, mais cedo ou mais tarde, essas brechas vão permitir que isso entre. E aí você vai ter esses pensamentos, vai começar a ter esses sentimentos. E sentimento, na lei da atração, é 5.000 vezes mais poderoso do que o próprio pensamento. Por exemplo, eu quero pensar, né? Tudo que você pensa enriquece. Então, tudo que eu penso, eu realmente crio, né? Então, eu vou pensando e consigo criar essa realidade. Mas o sentimento, ele tem um poder atômico, né? O sentimento atrai 5.000 vezes mais. Então, imagina todo esse sentimento negativo sobre o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Imagina quanta coisa negativa você atrai por causa desse sentimento ruim. Por isso que no quarto de guerra você se preenche de sentimento de libertação, de sentimento de salvação, de sentimento de vida nova. Você vai se preencher ali de que você realmente tem o poder de salvar através de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, através dos mecanismos certos. Você tem toda a autoridade na terra para ser a salvação dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, esse sentimento que dá essa explosão de poder, que realmente cria, né? E que o mundo usa para coisas erradas e que nós cristãos devemos aprender a usar para criar a nossa realidade de uma maneira mais positiva e não tão melindrosa, que tudo vai acabar mal, de que tudo vai acabar ruim. Pelo contrário, né? Nós devemos ter a certeza da esperança de que tudo vai acabar bem para nós, porque nós somos os vitoriosos. Enquanto que o inimigo já foi condenado, ele já está condenado ao inferno, ao lago de fogo, e os demônios também já estão condenados, e a única coisa que ele precisa é levar mais gente para lá junto com ele, porque nós ainda temos o poder de decisão para onde queremos ir. Só que o inimigo invade
enquanto que Deus bate na porta e espera você chamá-lo para entrar. Então, se você não chamar Jesus para entrar na sua casa, não chamar Jesus para entrar na sua vida, não usar os mecanismos dele para limpar a sua casa, né, purificar todo o ambiente e realmente ser santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, né, um versículo que eu também falei esses dias: tende paz com todos e a santificação, né? Senão ninguém verá a Deus. Então, eu espero que você entenda, através desse vídeo, de que é só pela sua própria santificação, pela sua própria clareza do que está acontecendo. Porque eu falo assim por mim, que realmente não tem outra coisa que te liberta dessa. Porque assim, por mais que sejam trabalhos que foram feitos, né, despacho, sei lá, eles têm um prazo de validade muito curto. Então eles vão cair e a pessoa vai cair. Então a pessoa tem que estar renovando e realmente renovando com pactos maiores e mais fortes e com valores muito mais altos. E lá eles pagam dinheiros infinitamente maiores para renovar pactos com o inimigo que tem um prazo de validade curto, e aí a pessoa acaba se enredando. E aí existe uma dor que essas pessoas que usam esses trabalhos, elas têm uma dor eterna. Ele não me ama de verdade. Ela não me ama de verdade. Ela está só comigo por causa de amarrações malignas do pecado, de algemas que eu fiz. Então, essa pessoa tem essa dor que a aflige, que a deixa doente dia e noite, porque ela sabe que ele não ama, ela não ama, ela está junto porque foi amarrado espiritualmente com amarras espirituais do maligno, que nós, como cristãos, podemos quebrar através da força. Mas espiritualmente falando, mais cedo ou mais tarde as algemas lá caem também, porque a pessoa lá cansa de renovar o pacto, vê outras opções melhores e acha: para que eu vou renovar com esse? Porque esse já virou um lixo imprestável, só está me dando trabalho e despesa. Então ele vai tentar, aquela pessoa vai descartar e vai fazer com outras pessoas. Mas como agora esse brinquedinho do inimigo, da inimiga, da OM, da OH, ganhou valor porque você está lutando, então geralmente o brinquedinho, quando ganha valor, né, ele começa a ter mais disputa. Então você está disputando. Enquanto está largado lá imprestável, ninguém quer. Mas quando tem alguém lutando, então eu também quero, né? Então começa a brigar, virou alvo de disputa. Então é onde a gente fala que o alecrim dourado ganhou valor. Então vamos brigar por ele. E infelizmente o inimigo ainda usa essa estratégia. Só porque você está lutando, a outra pessoa também vai começar a lutar com as armas negativas dela. Então a sua luta espiritual aumenta justamente porque você deu valor àquele brinquedo que ninguém mais quis, nem a outra pessoa estava querendo, mas agora você resolveu lutar. Aí o inimigo desperta lá também o sentimento de luta, porque alguma coisa tem, né? Se ela está lutando, você é mais, você consegue, você tem mais poder, você é mais bonito, você é mais isso. E aí o inimigo põe ideias lá na cabeça, mas você é que tem autoridade real espiritual e a aliança real e espiritual verdadeira com aquela pessoa. Então não perca esse fio da meada de que a luta é sua, a vitória é sua, porque Deus tem visto o seu sofrimento, tem visto a sua angústia, tem visto todas as tuas humilhações, e Ele quer te abençoar, e Ele vai te abençoar. Então, não é tacando na cara de ninguém o que ela está fazendo ou deixando de fazer que vai trazer a restauração. Pelo contrário, vai trazer o afastamento, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu acabei saindo de casa, aplicando o deixar ir, porque eu não me via perdoada, não me via acolhida, e eu achava melhor então deixar a pessoa viver sozinha, porque ela precisava digerir tudo isso. Ela não estava conseguindo cumprir o seu papel, então eu acabei mudando e errei. Realmente foi falta de sabedoria, não é dessa maneira, por isso que eu não aconselho ninguém a nunca separar, porque enquanto está junto tem menos brecha,
Porque quando separa realmente de corpos, então é muito mais, infinitamente mais brechas para o inimigo entrar, né? Mas se a outra pessoa quer, você não pode segurar, né? Então você faz igual o pai fez com o filho pródigo, você deixa ir. Então você aplica o deixar ir neste caso, né? Mas isso é decisão da outra pessoa. E você se dedica a buscar pela restauração. Então, não foi o que aconteceu no meu caso. Eu saí, mas ele não buscou pela restauração de maneira nenhuma. Se afundou nas bebidas e a bebida você pode fazer os estudos que você quiser, quanto tipo de demônio tem no campo espiritual da bebida. Então, toda vez que a pessoa bebe um gole, ele pega todos os espíritos que estão em todos os bêbados, são vários demônios. Eles vão começar a trabalhar na mente, no coração, no sentimento e no pensamento. Tanto é que todo bêbado fala igual, pensa igual, sente igual, age igual, todo bêbado escuta música de corno. Então, música de corno e bebida andam junto. Não tem como. A pessoa liga a rádio lá, põe uma playlist lá totalmente cheia de... E o que ele vai trazer com isso para a mente, para o pensamento, para o sentimento? Obviamente, música, o que o inimigo quer, né? Então, é sobre isso o estudo de hoje. A fala de hoje, continuamos na campanha Vamos acabar com a festa de Herodes. Não podemos mais compactuar com segunda aliança dentro das igrejas. Não podemos mais compactuar com esse tipo de atitude, com esse tipo de vida. A igreja deve, no mínimo, no seu estatuto, ter ali uma cláusula de colocar no banco quem está separado, quem está em adultério, porque não tem como a pessoa estar em adultério e continuar no altar, estar em segunda aliança e continuar. Não tem como Herodes continuar no altar, não tem como Herodias continuar dando festas, não tem como, não podemos, porque ela vai querer a cabeça de quem a condena, ela vai querer o pescoço, ela vai querer né? Então é isso que a Herodias quer. Então, vamos sair desta festa o mais rápido possível, vamos parar de sustentar esse tipo de religião, esse tipo de igreja, porque se eles não conseguem mudar seus estatutos, não vamos mais compactuar com isto. Então eu faço essa campanha porque eu tive esse sonho a nível nacional, a nível mundial, de uma igreja muito grande, que está levando multidões vivos para o inferno, concordando com a festa de Herodias ao ar livre, condenando os verdadeiros profetas, matando os verdadeiros profetas que condenam esse tipo de prática. A igreja do Senhor é santa e ela tem que se manter santa. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos continuar com isso. Vamos continuar com essa palavra em nome de Jesus. E peço que você se inscreva no meu canal, comente, os comentários ajudam muito e compartilhe, né? Compartilhe também o vídeo, né? Então isso também ajuda. Obrigado a todos os inscritos, aos novos membros que têm entrado. Eu ainda não consigo ver quem é membro, mas quem me mandou mensagem eu agradeço muito. Mas não está aparecendo para mim ainda. Ele demora para atualizar o YouTube, mas devagar vai aparecendo. Graças a Deus tem pessoas aceitando o convite de ajudar nesta obra, porque o ser membro apenas é para ajudar, não é para ter muito mais conteúdo, porque o que eu falo em aberto eu não vou cobrar para falar, mas essa pessoa sentiu de Deus de colaborar com esse trabalho, então ela entra como membro. De vez em quando eu vou colocar algum vídeo lá para os membros, mas a palavra vai continuar a mesma. Então a palavra vai continuar a mesma. Eu não vou agora fazer uma palestra onde você tem que gastar dinheiro para ir lá, para daí você ter a palavra refinada ali de verdade do que tem que ser falado.
Não, eu vou continuar falando tudo que tem que ser falado em aberto, atualizado, nas novas conjecturas, nos novos casos que vão surgindo. E não vou colocar tudo assim, olha os vídeos de 10 anos atrás. Não, vai ter sempre vídeo atualizado, novo, porque nem sempre a pessoa consegue achar os vídeos antigos e acredito que a palavra se renova todos os dias, com novos exemplos, com novas práticas, com novas conjecturas. Então, eu vou te manter atualizado aqui, né, no aberto. E lá no privado é mais só para que a gente tenha pessoas que ajudem o canal, ajudem a mim, porque eu estou no deserto ainda, meu marido ainda não voltou, e não há sinais de volta, por mais que já tinha sinais, né? Então agora eu estou vivendo aquele silêncio doloroso que eu não sei o que está acontecendo, não vou falar, né, o que eu acho, o que pode ser, o que não pode ser, não vou falar porque é muito entre Deus e o homem. Então o coração do homem às vezes é duro, é difícil, o coração da mulher às vezes é duro, é difícil, então isso fica entre Deus e o homem. E assim, trabalhando desta maneira, vamos continuar nesta batalha, na nossa batalha. Erramos, reconhecemos que erramos, estamos arrependidos, estamos buscando pela nossa primeira aliança, única aliança válida, e pedimos para que haja misericórdia do Senhor e o entendimento, para que haja a restauração. Eu sei que para quem está na festa de Herodes é muito difícil não compactuar com o que Herodes e Herodias fazem e falam. É muito difícil você se opor, né? Então, quando João Batista se opôs, né, ele pagou o preço, né? Então, a gente que se opõe a essa festa, a gente sabe que quem está lá do outro lado é muito difícil para ele se opor a viver aquilo. Porque muitos relatam aqui, porque ninguém da família apoia, ninguém da igreja apoia a restauração e sim ao novo relacionamento. Lá está todo mundo nessa festa de Herodes. Então a campanha Vamos Acabar com a Festa é válida para todos os casos. Vamos acabar com esta festa, porque a verdade tem que prevalecer. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar o que está na palavra, o que entendemos, o que realmente é. E esse engano que toma conta de todos tem que abrir um discernimento de que está errado. Então, é sobre isso. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo seja abençoada, seja restaurada e tenha suas famílias restauradas em nome de Jesus. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão vendo este vídeo hoje que serão libertas e que serão totalmente restauradas e restituídas a si mesmo no seu entendimento, a ponto de poderem falar com ousadia desta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, porque eu vejo que há libertação, eu vejo que há salvação. Em nome de Jesus, eu peço a libertação aos que ainda não conseguiram entender, aos que ainda não conseguiram entender que é espiritual, que haja entendimento. Eu peço, intercedo por essas pessoas, para que elas consigam entender que a luta é somente espiritual, que possamos usar a Tua palavra, somente a Tua palavra, para guerrear essa batalha, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebam essa oração, recebam essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos, e quem ainda não mandou o nome para mim, para eu estar colocando no meu caderno de oração, pega no meu WhatsApp, que está na minha foto de perfil, e eu acho que eu vou colocar no primeiro comentário desse vídeo, e manda lá o nome seu e do seu cônjuge, primeira aliança dos dois,
para eu colocar no caderno de orações, para estar atualizando também, né, com novos nomes. Então, que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se você quiser contar a sua história, é bem-vindo também, tá? Porque histórias acabam enriquecendo também a busca, né? Porque a batalha não muda, é a mesma, ela só muda de endereço. Mas os personagens são sempre os mesmos, os personagens e as artimanhas que o inimigo usa são sempre as mesmas, né? Usa as novas leis que foram criadas, que ainda pioram o trabalho de restauração. Então a gente sabe que o inimigo trabalha sempre do mesmo jeito, ele só muda de endereço e o nome das pessoas. Exatamente assim que eu estou vendo, né? Só vai mudando o nome das pessoas e o endereço das pessoas, mas é as mesmas artimanhas, as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas falas, o mesmo pensamento. É como um bêbado que bebe, né? Ele começa a falar igual aos bêbados. Assim também é o adúltero que está lá vivendo no pecado. Ele começa a usar as mesmas frases, a usar as mesmas palavras. E quem realmente é restaurado e tem a restauração, ele tem que usar as mesmas palavras que os restaurados usam. Então, é sobre isso que estamos aprendendo e estudando. Já aprenda isso junto comigo, estudando isso junto comigo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.